A paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amados e queridos irmãos, que Deus abençoe vocês. Nós vamos estar, depois da palavra, nós vamos estar orando para que Deus venha fazer uma grande obra na minha e na sua vida. Mas antes nós vamos estar fazendo uma leitura aqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus, no livro de Tito, Epístola de São Paulo, apóstolo São Paulo a Tito. Está lá no capítulo 1, do versículo de número 5, amém? Que diz assim: por essas causas te deixei em Creta, louvado seja o nome do Senhor, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e estabelecesses pastores de cidade em cidade, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possa ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém o pastor seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para a demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aqui quero, louvado seja o nome do Senhor, cumprimentar os amados e queridos irmãos nesta palavra, porque essa palavra é uma palavra fiel, igreja. Deus ali colocou, louvado seja o nome do Senhor, o apóstolo Paulo para estar ensinando o seu servo Tito, para que esteja ali levantando pastores naquela cidade, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Pastores para quê? Apacentar as suas ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor. Para ensinar, louvado seja o nome do Senhor, a ser irrepreensível, marido de uma mulher só, que tenha filhos fiéis, que não possa ser acusador de dissolução, nem de desobedientes, porque convém que o pastor seja irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus. Então, igreja, eu como um pastor estou pregando para mim mesmo, pregando para pastores, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para irmãos e irmãos, louvado seja o nome do Senhor, homens que têm chamado de pastores, louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que ser igreja, ter bom testemunho, fiéis, louvado seja o nome do Senhor, esposo de uma mulher só, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não possamos ser acusados de dissolução, nem ser desobedientes. Nós temos que ser fiéis, os filhos têm que ser fiéis, porque convém que o pastor, igreja, seja irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus. Tem que dar o melhor para a casa de Deus, louvado seja o santo nome do Senhor. Tem que ser um homem consagrado, tem que ser um homem que lê Bíblia, tem que ser um homem, louvado seja o nome do Senhor Jesus, não dado vinho. Tem que ser um homem, louvado seja, manso, humilde, que tenha fé, que tenha longanimidade, que tenha temperança. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, quando fala o pastor só existe o pastor, igreja, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Os pastores apacentar as ovelhas, e as missionárias também, falando das missionárias, dos obreiros, louvado seja o nome do Senhor, porque o pastor só é um titulado do pastor. O pastor, ele para apacentar as ovelhas, que está lá no livro de Hebreus capítulo 13, versículo 17, que os pastores velarão e apacentarão as suas ovelhas. Mas para o pastor apacentar as ovelhas, louvado seja o nome do Senhor, ele tem que ter bom testemunho, ele tem que ser servo de Deus dentro de casa, no trabalho, onde for, ele tem que servir a Deus, ele tem que ser manso, ele tem que ser humilde, ele tem que ser boa palavra, louvado seja o nome do Senhor, ele tem que ser modesto.
Ele tem que ser amoroso, louvado seja o nome do Senhor. Ele não pode ser cobiçoso, ele não pode ser ganancioso, mas tem que ser dada a hospitalidade, Deus tem que ser hospitaleiro, igreja, amigo, louvado seja o nome do Senhor. Tem que ser moderado, tem que ser justo, tem que ser santo, tem que ser temperado. Você sabe o que é isso, igreja? Domínio próprio, louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que ter domínio próprio, porque a Bíblia diz que a carne testifica com a carne, o Espírito testifica com o Espírito. Então nós temos que dominar, igreja, é guerra. O Espírito de Deus, ele puxa nós para fazer as coisas boas de Deus, mas a nossa carne, ela puxa para fazer as coisas do mundo. Nós não podemos, a igreja de Cristo não é carnal, a igreja de Cristo não pode ser carnal, a igreja de Cristo é espiritual, porque Cristo, como tirou o apóstolo Paulo e Tito lá do lamaçal do pecado, você vê que o apóstolo Paulo, ele era matador de crente, ele perseguia os crentes, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas Deus fez o que com ele? Deus libertou ele lá do lamaçal do pecado, para ele ser um homem, louvado seja, diferente, sal da terra, luz do mundo. Então Deus está falando com você, homem, Deus está falando com você, mulher, que quer entrar no céu. Os pastores, eles têm o dever de ensinar as ovelhas no caminho que elas devem andar, como Deus aqui estava usando, o Espírito Santo de Deus estava usando o apóstolo Paulo para falar com Tito, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para lhe levantar pastores naquela cidade, mas pastores que dão bom exemplo, pastores que sejam mansos, que sejam humildes, louvado seja o nome do Senhor, que tenham bom testemunho, louvado seja o nome do Senhor. Eu estou falando com você, meu irmão que gosta de orar, minha irmã que gosta de orar, que tem o seu título de missionário, missionária, presbítero, pastor, diácono. Você tem que ser homem de uma mulher só também, louvado seja o nome do Senhor. Você não pode ser dado ao vinho, você tem que ser hospitaleiro, você tem que ser manso, você tem que ser humilde, você tem que ter domínio próprio. Quantos hoje estão pregando, estão cantando, estão pastoreando, mas estão na internet olhando outras mulheres, olhando coisas que não deve, filmes pornô, olhando coisas que não devem. Então ele não está tendo domínio próprio. Como que ele vai pregar para levantar pastores ou para levantar homens e mulheres de Deus para fazer a obra de Deus, se ele mesmo não tem testemunho? Por isso que a banda cala súbia, por isso que o apóstolo Paulo aqui estava corrigindo Tito. Ele falou: fica vigilante, Tito, quando você for intitular pastores nessa cidade, homens e mulheres para pregar a palavra de Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Você intitula aqueles, louvado seja o nome do Senhor, que tem bom testemunho, aqueles que são mansos, aqueles que ouvem e guardam a palavra do Senhor, aqueles que querem começar de baixo, não começar de cima. Muitos querem começar de cima, não quer começar de baixo. Ele quis dizer: levanta homens e mulheres, louvado seja o nome do Senhor. Homens, aqui está falando sobre pastores, igreja, mas só que Deus também levantou as missionárias, louvado seja o nome do Senhor, para pregar o evangelho, para ganhar, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, as almas. Quantas almas estão aí morrendo, igreja amada do Senhor Jesus, estão perecendo, precisando de ouvir uma palavra, mas não é qualquer palavra, é uma palavra de santidade, é uma palavra de salvação, é uma palavra para sair do pecado, sair do que está me contaminando, que está te contaminando. Igreja, o que está te contaminando, se é, louvado seja o nome do Senhor, algo que está te contaminando, pede a Deus para te libertar. Vai ler Bíblia, louvado seja o nome do Senhor. Aqui o Espírito Santo de Deus está falando que nós temos que ser hospitaleiro, temos que ser temperando, nós temos que ser santo. O que quer dizer santo, igreja? O próprio Jesus disse: sede santo como eu vos sou santo. Santo, igreja, quando nós nos colocamos na posição da santidade de Cristo, começamos a andar nos caminhos de Cristo, começamos a fazer a vontade de Deus, não as nossas vontades. Louvado seja o nome do Senhor. Pregar dentro de uma igreja é muito fácil, pregar dentro de um tabernáculo é muito fácil, mas eu quero ver você ser igreja de Cristo. Louvado seja, dar um bom testemunho lá fora, no seu trabalho. Louvado seja o nome do Senhor. Onde você for, as pessoas olhar para você: aquele homem é diferente, aquela mulher é diferente. Ele foi restaurado, ele foi resgatado. Por quem? Pelo homem? Não, ele foi resgatado pela palavra, porque a palavra de Deus, ela é poder, e a palavra de Deus, ela tem poder, e o poder está no Espírito Santo. A palavra, ela cura, liberta, salva
e nos dá direito à vida eterna, mas o Espírito Santo de Deus, ele convence o homem do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso nós sejamos igreja, nós temos que pregar a sã doutrina. Que o apóstolo Paulo, guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele está falando também para que tanto para admoestar com a sã doutrina, igreja amada do Senhor. O que é a sã doutrina? É a palavra do Senhor, é a santa palavra do Senhor, porque tem a sã doutrina, que é a santa palavra, e tem a doutrina errônea. Muitas pessoas pregam o oposto da Bíblia. O que é o oposto da Bíblia, pastor? É quando distorce a Bíblia, é quando fala, louvado seja o nome do Senhor, o que ele quer, que tudo pode. Você vai no céu, você vai para o céu de qualquer maneira. Você aceitou Jesus, você vai para o céu. É mentira do diabo. O céu é tomada à força. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tereis de bom ânimo. Você vai ser perseguido. Todos os profetas antigamente foram perseguidos, igreja. Alguns morreram como Marte, foram cerrados ao meio, perderam a sua cabeça, foram crucificados de cabeça para baixo, como Pedro, louvado seja o nome do Senhor. Morreram como Marte, mas morreram pregando a sã doutrina. O que é a sã doutrina, igreja? É quando nós pregamos contra o pecado. O que é a doutrina errada, pastor? É quando prega dinheiro, prega que tudo pode, as pessoas podem ficar no templo de qualquer maneira, pode pregar, pode cantar de qualquer maneira, igual o mundo. Muitas vezes as pessoas estão cantando, mas está igual ao mundo, está pregando, mas está igual ao mundo. Se a Bíblia diz que o mundo já é do maligno, se você foi tirado do mundo, por que você está dentro do templo pregando igual ao mundo? Que testemunho que você vai dar? Tanto serve para nós homens, como serve para as mulheres também. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós temos que ser manso, nós temos que ser humilde, nós temos que pregar aquilo que nós pregamos e vivemos, igreja, porque os olhos do Senhor são como chama de fogo. Ele está vendo tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Não adianta você pregar bonitinho lá em cima do altar e lá fora você está com o olho em outra mulher. Você está, louvado seja, com ganância, avarento, com dinheiro, agarrado nas coisas do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem que se agarrar em Jesus Cristo Nazareno. Jesus podia ter nascido no palácio, mas ele nasceu numa manjedoura, no curral. O Filho de Deus, o dono do ouro e da prata, para mostrar que para mim, para você, que o reino do Senhor, o reino de Deus não é comprado com dinheiro, não é comprado com carro, não é comprado com casa, mas é comprado com a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. A Bíblia diz que nós amar a Deus sobre todas as coisas, amar o seu próximo como a ti mesmo. Você que prega a palavra, fala que ama a Deus, não ama o seu irmão, você é mentiroso. Não adianta você pregar a palavra de Deus, não amar o seu irmão, porque você vai para o inferno. Você tem que pregar e viver aquilo que você prega, porque o pastor muitas vezes não sabe da tua vida, mas Jesus te conhece por dentro. A Bíblia diz que o homem vê por fora o exterior, mas Deus conhece o seu interior. Então nós temos que pregar e viver aquilo que nós pregamos. Nós temos que amar, igreja. Quando você ama o seu irmão, quando você ama a sua irmã, você perdoa. Louvado seja o nome do Senhor. Você prega a sã doutrina. O que o apóstolo Paulo disse? Não pagueis o mal com o mal. Tem pessoas que querem pagar o mal com o mal. Se alguém fez algo para ele, ele quer fazer igual e fala que é crente, quer pregar ainda, quer pregar a palavra de Deus, quer falar bonitinho ainda, se não consegue perdoar o seu irmão. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo disse, se nós fazer alguma coisa que o irmão fez contra nós, se nós fizer igual a ele, nós se tornamos igual a ele, igreja. Título, presta bem atenção, título de presbítero, título de pastor, título de missionária, título de evangelista, não vai te levar para o céu, não. Isso se chama título, é um título, nós somos intitulados aqui na terra, mas para nós entrar no céu, nós temos que pregar a verdadeira e a santa doutrina e viver a santa doutrina, igreja amada do Senhor. Melhor é você viver a santa doutrina do que você pregar e não viver. Louvado seja o nome do Senhor. Mas se você pregar, se Deus te chamou, se você foi um obreiro aprovado, prega a verdade.
prega contra o pecado. Louvado seja o nome do Senhor, não fica com medo. Paulo está falando aqui, louvado seja o nome do Senhor, não fica com medo de a igreja vai desvaziar, não. O importante é saber que a igreja vai para o céu. Não é importante a igreja. O que adianta a igreja estar cheia, inchada, cheia de pecado? A igreja tem que estar cheia do Espírito Santo de Deus e de santidade. O Espírito Santo de Deus, ele habita onde tem santidade, não habita onde tem vaidade. Você tem que estar, louvado seja o nome do Senhor, em oração. Você tem que estar em jejum. Você tem que estar com a vida em Cristo Jesus. Muitas pessoas querem bênção, querem vitória, quer ser curado, mas não quer o dom da bênção, não quer entrar no querer de Deus, não saiu ainda do mundo, está com um pé na igreja, um pé no Egito, um pé no mundo. Se o mundo já é do maligno, igreja, se o mundo já é do maligno, a Bíblia diz maior que está conosco. Ei, eu não posso estar na metade. Louvado seja o nome do Senhor. Se maior que está comigo, eu tenho que estar o quê? É o Espírito Santo de Deus, igreja. Se o Espírito Santo de Deus está comigo, para que eu vou ficar com o pé no mundo? Eu posso falar maior que está comigo, porque que está comigo é o Espírito Santo de Deus. Que está no mundo, que está no mundo é quem? O diabo, o maligno. O maligno está ao derredor, igreja, bramindo como leão, tentando nos estragar, matando, roubando, destruindo. E muitas vezes as pessoas não querem nada com Deus, quer que acabe a epidemia, para ir para quê? Para os bares beber, para ir para as amantes, voltar para os braços das amantes, para fazer tudo errado. Você acha que Deus está se agradando disso? Deus não está se agradando disso, não, meu irmão, minha irmã. Deus, ele quer santidade. Deus permitiu essa epidemia vir para a igreja, louvado seja o nome do Senhor, se consertar. Porque a igreja, louvado seja, são todos aqueles que têm dinheiro, aqueles que acham que o dinheiro deles compra tudo. Eles também são a igreja do Senhor. Muitos, louvado seja o nome do Senhor, estão descendo, louvado seja o nome do Senhor, a sepultura, porque muitas vezes desobedece, acha que o seu dinheiro compra tudo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O seu dinheiro não compra a sua salvação. A Bíblia diz, não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que adianta ter muita coisa aqui na terra e perder a sua salvação? Se você tiver muita coisa aqui na terra, você vai se usufruir aqui na terra, mas você vai queimar no fogo do inferno. Ei, eu nunca morro. O dia que Deus me levar, você pode ter certeza, meu irmão, eu vou estar descansando no Senhor, porque quem serve a Deus nunca morre. Ele descansa no Senhor, para aquele grande dia o Senhor vir buscar a igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. E a Bíblia diz que os que descansam no Senhor serão arrebatados primeiro, amém? Depois aqueles que estão vivos. Então, igreja, recebe essa palavra, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, pastor, eu achei que ia ser uma revelação para meu carro, minha casa. Deus dá a sua casa, Deus dá carro, Deus dá um trabalho bom, mas buscai primeiro o reino de Deus e a tua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Nós temos que buscar primeiro o reino de Deus. Nós temos que, louvado seja, ler a Bíblia. Nós temos que estar dentro desses requisitos, ser manso, ser humilde, ser bom de coração, ser amoroso, ser amigo com o nosso próximo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ajudar o nosso próximo. Esse sim é o servo de Deus, que faz a vontade de Deus, não faz vontade da sua carne, nem faz vontade do diabo. Então recebe essa palavra em nome de Jesus, igreja. Serve para mim, serve para você. Eu quero orar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Senhor Deus amantíssimo, soberano, eterno Pai, Deus de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, o Senhor me levantou como pastorado. Senhor, não deixa, Pai, que eu venha desviar a tua sã doutrina, que eu venha pregar, Pai, contra o pecado, Senhor. Senhor, me usa para pregar cada vez mais contra o pecado, porque a tua palavra diz que os nossos pecados faz separação entre nós e o nosso Deus. Pai amado, Pai querido, meu ouvido está mais perto da minha boca. Então, Pai, tudo aquilo que eu prego, eu tenho que vivenciar aquilo que eu prego. Eu tenho que pregar um evangelho genuíno, santo. Eu tenho que pregar Cristo no centro, não homem no centro. Quantos estão pregando o homem no centro? Estão fazendo a vontade da sua carne, estão tirando o dinheiro das ovelhas, estão, meu Deus e meu Pai, perder o temor a Deus, perder o amor a Deus, perder o amor a seus irmãos, Pai amado, Pai querido. Mas, Senhor, primeiramente é o amor, porque em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único Filho Jesus Cristo para tudo
todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Igreja, Deus amou o mundo, Deus não amou só a mim, Deus não amou só os crentes, Deus não amou só os irmãos, só as irmãs, Deus amou o mundo, Deus ama todos, igreja, Deus ama o traficante, Deus ama, louvado seja o nome do Senhor, aquele que bebe, aquele que tem vício. Deus não veio para os bons nem para os sãos, Ele veio para os perdidos. Mas para isso, igreja, os pastores têm que dar bom exemplo, os pastores têm que ser exemplo, têm que ser sal da terra e luz do mundo, para que essas almas se arrendem aos pés do Senhor, porque nós vamos ter que dar conta, igreja. Quantos pastores não querem pregar mais a verdade, estão se enriquecendo nas lãs das ovelhas, era pobre quando pregava, agora se enriqueceu com o quê? Com o dinheiro da igreja. Pelo amor de Deus, pastores, vão se consertar enquanto é tempo. Louvado seja o nome do Senhor, vão ganhar as almas. Quantas almas estão morrendo, quantas pessoas estão passando necessidade, estão passando fome, e muitas vezes os pastores estão querendo ganhar para si próprio, ganhar prosperidade, mas vai perder o reino dos céus. Então, Pai amado, Pai querido, me ensina cada vez mais a ser humilde, ser manso, Senhor meu Deus, meu Pai, comprar e pagar, Senhor meu Deus, meu Pai, ser hospitaleiro, ser amoroso, Senhor meu Deus, meu Pai, ser manso. Senhor, aumenta minha fé, Senhor, me dá coragem, me dá força, Senhor. Como o apóstolo Paulo disse, aquilo que eu quero fazer eu não consigo, Pai. Pai amado, Pai querido, eu quero em nome de Jesus, Pai, eu sou falho, eu sou pó, eu sou pecador, mas aqui de joelhos perante o Senhor, Pai, aquilo que eu não consigo fazer, o Senhor me perdoa, Senhor meu Deus, meu Pai, mas me dê força, me dê ânimo, seja comigo, Senhor, como o Senhor foi com o apóstolo Paulo, Senhor meu Deus, meu Pai, o maior pregador, Senhor, da face da terra. Senhor meu Deus, meu Pai, me dá vitória aos pastores, Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, que eles venham entender que o reino do céu não é dinheiro, não é prata, não é ouro, mas sim é palavra, é amor, é longanimidade, é perseverança, é fé. Senhor, meu Deus, meu Pai, quem estiver ouvindo, Senhor, essa palavra, através da santa palavra do Senhor, que ela venha ser curada, que essa mulher venha ser curada, que esse homem venha ser curado, que os sonhos venham ser realizados, Pai amado, Pai querido. Senhor, que o Senhor venha consolar aqueles que perderam o seu ente querido. Pai amado, Pai querido, eu coloco todos na palma das tuas mãos, coloco os quatro cantos dessa terra, Senhor, onde tiver um ser vivente respirando, que possa alcançar essa pequena e humilde oração. Assim eu te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Recebe essa palavra, igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Essa palavra vai te levar para morar eternamente com Jesus. Quem não gosta da palavra não gosta de Jesus, mas quem gosta da palavra gosta de Jesus. Amém, igreja? Porque quem tem Jesus tem tudo. Louvado seja o nome do Senhor. E quem tem Jesus ouve a palavra de Deus. Amém? Fica na paz e na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu amo vocês. Eu amo a Deus sobre todas as coisas e amo o meu próximo como a mim mesmo. Amém? Eu amo todos vocês em Cristo Jesus. Ame seu irmão, ame a sua irmã em nome de Jesus.